Obrigado, gente. Palavra de Deus, viva e eficaz. Ensinamentos bíblicos para você aprender aí na sua casa aí como se maneja a palavra de Deus, como colocarmos em prática os ensinamentos trazidos da parte do Senhor. Bom, estamos aprendendo sobre cura. É, pois é fácil dizer que somos curados e falar que Jesus cura, liberta, salva e restaura, mas qual é o procedimento? Como vamos fazer? Como é que vamos alcançar a tão almejada e desejada cura? Todos nós queremos estar sarados. Nós vivemos hoje em dia em uma sociedade doentia, são tantas doenças, tantos problemas que fica difícil até de enumerar, doenças inexplicáveis que aparecem que aos olhos natural fica difícil até de explicar. Mas o porquê, se Jesus garante que ele levou a nossa condenação, que ele curou-nos com as suas feridas? Então existe um motivo. E o motivo, como eu já falei, é a falta de entendimento e o pecado. E o pecado nem sempre são coisas grosseiras, como pensamos, de prostituição. Às vezes mas nem sempre. Então, às vezes, uma falta de entendimento, de não praticarmos a palavra do Senhor, é que acaba ocasionando os problemas na nossa vida. Nós já aprendemos que nós temos um reinado, que nós temos um sacerdócio, que esse sacerdócio ele não pode estar impedido por causa do pecado. Isaías 59 fala que pecados e iniquidades causam separação entre nós e Deus. E nós precisamos compreender o que é pecado para não praticarmos. Que o pecado não é apenas os atos escandalosos, os pecados capitais que se dizem, pecados sexuais, ódio, desejo de morte ou coisas assim, mas o pecado às vezes pode nem estar aparecendo, pode ser um desejo de vingança, pode ser uma raiz de amargura, pode ser um ódio que você tem no seu coração, um desejo de maldade que está oculto, e embora não tenha se materializado ainda, aquilo está diante de Deus, pois todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então nós precisamos compreender a palavra do Senhor e colocar em prática, para reinar sobre todo o mal, já que esse reinado está em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A partir do momento em que a palavra do Senhor, vindo do próprio Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, diz que nada nos fará dano algum, é porque nada nos fará dano algum. Não existem obras mandadas ou inveja, ciúmes, doenças que poderão nos fazer alguma coisa, desde que nós estejamos em cumprimento aos ensinamentos do Senhor e praticando a palavra do Senhor. Então, o nosso sacerdócio é exatamente o que? As nossas orações. O que fazia o sacerdote no Antigo Testamento? Ele praticava os atos de orações, os atos do incensário e os atos de levar as petições do povo para o sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo. E o incenso é a nossa oração. Nossos pedidos, nossas orações, eles chegam até o Senhor se não houver impedimento. Então, para isso é necessário nós estarmos com o nosso sacerdócio ligado a Deus. Não podemos estar de maneira alguma desligado de Deus. Assim venceremos todos os obstáculos, todo tipo de doença. Para Deus não existe o impossível. Um Deus que criou o homem do barro, de maneira alguma ele vai perder para uma doença. Um Deus que diz que Jesus sofreu a nossa condenação, que levou sobre si a nossa condenação lá na cruz do Calvário. A partir do momento em que fizemos a coisa certa e não somos abençoados, então ele é um Deus sem palavra, e de maneira alguma ele vai ser um Deus sem palavra. Então precisamos compreender que as bênçãos já estão à nossa disposição, e nós podemos e devemos desfrutar delas, porém devemos de acautelarmos conforme a palavra do Senhor. Termos diligência, acautelarmos é ter diligência, não é simplesmente servir a Deus de qualquer jeito. Precisamos compreender que existe uma maneira de servir ao Senhor, e essa maneira para nossas orações não ser impedida e para que nós venhamos reinar sobre todo o mal
é com sinceridade diante do Senhor, é com honestidade diante do Senhor, é com sinceridade diante dos homens, diante das autoridades, é com honestidade diante dos homens, diante das autoridades. Todas as coisas que nós fizemos aqui é o reflexo da nossa vida espiritual. Nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente para agirmos de maneira correta. Pois quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós nos encaixamos em todo o sistema terrestre aqui, obedecendo a tudo. É lógico que coisas que ferem a palavra do Senhor, nós não devemos de nos submeter. Então, após termos o nosso sacerdócio, estarmos junto com o Senhor, praticando Sua palavra, cumprindo seus ensinamentos, compreendendo que Ele tem compromisso apenas com a Sua palavra, que Ele vela sobre a Sua palavra para cumprir, após estarmos nestas condições, passamos a praticar os ensinamentos que nos são chamados de mandamentos. Todo ensinamento que recebemos da parte do Senhor na nossa congregação, ou através de uma leitura bíblica, ou através da leitura de um livro, quem sabe até mesmo através de um louvor, da letra de um louvor, aquilo fala ao nosso coração, e nós vimos que podemos realizar aquele pedido do Senhor que está sendo retratado ali, nós devemos de praticar. Por exemplo, uma pregação que fala sobre cegueira espiritual. Vai referir-se geralmente a alguém que Jesus curou no Novo Testamento, talvez Bartimeu, mas existiram outros cegos também que foram curados. E Deus está nos revelando, se mostrando a nós, de maneira que nós venhamos a compreender que hoje os cegos são cegos espirituais e que nós devemos fugir dessa cegueira espiritual, que Jesus tira essa cegueira, para que nós possamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, pois quando estamos cegos espiritualmente, as coisas não frutificam. E todo ramo que não frutifica, Jesus corta e lança fora. Então precisamos frutificar na presença do Senhor e precisamos ter o bom testemunho. E uma das formas de frutificar e ter o bom testemunho é estarmos com o nosso corpo curado. Aquilo que a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, se refletindo em nosso corpo. Para quê? Para que tenhamos um bom testemunho diante das outras pessoas. Então nós precisamos compreender a palavra do Senhor e praticar. E ao praticar a palavra do Senhor, a cura física se manifestará no nosso corpo e a partir daí nos tornamos vencedores e reinamos sobre todo o mal, como está escrito em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo. Não vamos viver em mar de rosas, não. Vamos passar por adversidade, vamos. A diferença é que iremos vencer e a cura brotará na nossa vida. É assim que vamos vencer, andando em conformidade com todos os ensinamentos e estatutos da palavra do Senhor. É assim que iremos prosseguir. É assim que seremos mais do que vencedores e não apenas dizer que somos mais do que vencedores, mas isso tem que realmente estar em nós. Isso tem que estar diante dos olhos de todo mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença do antes e do depois. Venceremos!